Hoje é a lição 160 do livro Vinha de Luz, que é um livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Andai como filhos da luz. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 8. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve, em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofistimável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. E quem vai falar para nós sobre esse texto é Fabiano Capanema. Boa noite, Fabiano. Do livro Vinha de Luz. Após a leitura, nós vamos fazendo os comentários de cada trecho da lição que Emmanuel nos traz, seguindo inicialmente o conselho de Paulo, quando ele fala: andai como filhos da luz. Essa é uma diretriz segura de caminhada que nós podemos traçar para as nossas vidas. Certamente, metas todos nós temos, objetivos de vida. Quaisquer que sejam, é necessário que nós possamos complementar esses desejos, esses objetivos de vida e priorizar, acima de tudo, a questão da evolução espiritual. Porque, afinal de contas, esse é o verdadeiro patrimônio que nós todos possuímos. E estará sempre conosco qualquer progresso que a gente realize intelecto-moral. Então, quando a gente vai buscar nas nossas existências terrenas um enfoque muito materialista, buscando de maneira intensa encontrar a felicidade na posse do que é passageiro, nós certamente iremos nos decepcionar. Todos que estamos já na maturidade reconhecemos isso, e por isso o despertar da consciência é necessário. A maturidade espiritual nos mostra que nós devemos priorizar esse caminhar na busca pela evolução espiritual, como Paulo nos diz: andai como filhos da luz. Se nós então estabelecermos para nós mesmos como objetivo principal as coisas de Deus e trazendo de maneira secundária, não menos importante, as coisas do mundo, porque todos nós precisamos para a subsistência nossa e de nossos familiares, dos nossos amigos, com todos que nós convivemos. Então, não há como deixar de priorizar a busca pelo conhecimento, a busca pela profissionalização, a busca por ascendência social,
para que possamos ter o conforto necessário para caminhar por longos anos na existência terrena. É inegável, mas nós não podemos mais, como no passado, subverter essa ordem. Não podemos mais priorizar as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Então, se nós fizermos esse movimento individual e coletivo de despertamento para as coisas espirituais, nós estaremos então certamente andando como filhos da luz. E é isso que Paulo nos concita a fazermos, que a gente possa entender que esse andar, esse caminhar implica esforço pessoal, vontade acima de tudo, de sermos melhores. Essa ação constante e progressiva na luta contra nós mesmos, porque Paulo sempre nos ensinou isso, que é importante a gente fazer o bom combate, e o bom combate não é contra o outro, é contra as nossas próprias imperfeições. Cada dia sendo um pouquinho melhor, cada dia procurando desenvolver a personalidade que ora assumimos na atual existência, de maneira a fazer esse despertamento das coisas de Deus. Ser filho da luz, como Paulo nos concita a sermos, é buscar acima de tudo a transcendência das coisas materiais, buscar a retidão dos nossos pensamentos, dos nossos atos, da nossa convivência em sociedade, das nossas atitudes diárias. Então, todas as manhãs, quando despertarmos do descanso, do sono e do descanso do corpo físico, que a gente possa agradecer a oportunidade de estarmos vivendo mais um dia, de estarmos submetidos a várias oportunidades diárias, de tomar as decisões e fazer as escolhas mais apropriadas, com o enfoque principal de sermos esses filhos da luz. É o que o apóstolo menciona, que o conhecimento liberta. Então, aquela visão de que Jesus veio nos salvar, ela precisa ser reavaliada por nós, porque na verdade ele não veio somente salvar, ele veio mostrar o caminho, e o caminhar pressupõe ação da nossa parte. E ele não veio e não salvou a todos, porque ele sabe que o salvar-se a si mesmo, o esforço pessoal no progresso intelectual e na evolução espiritual cabe a cada um. Então, o mestre, como um espírito perfeito, um espírito puro, um irmão maior, um co-criador em plano maior, ele veio nos mostrar a lei de amor, para que a gente possa fazer esse movimento de despertamento, mas ensinando o caminho. Como Arnoldo disse na sua prece, que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, como guia, ele nos mostrou. A verdade, como modelo de perfeição, ele demonstrou. A vida, que deve ser vivida com abundância nas coisas espirituais. Por isso que ele menciona no Sermão do Monte as bem-aventuranças. Então, o Espiritismo traz para nós esse Evangelho do Cristo de maneira rediviva, tirando, muitas vezes, interpretações incorretas, em que se retirava do Evangelho apenas a letra, que mata. Mas é importante a gente encontrar o espírito da letra, que vivifica. Então, quando a gente vai encontrar esse verdadeiro sentido da existência, que é despertar para as coisas espirituais, que é diariamente buscar sermos pessoas melhores, bons cristãos, não apenas cristãos, porque existem cristãos que infelizmente não estão cometendo bons atos e sendo correspondentes ao Mestre. Então, o bom cristão, ele sim vive de maneira ativa e pratica o Evangelho que ele aprendeu do Cristo. Então, essa é a nossa proposta, a proposta da doutrina espírita, que veio trazer luz para as nossas vidas, nos mostrar a coerência de uma doutrina que ensina
de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, quais os objetivos e metas devemos traçar, e que a vida, ela continua sendo vivida em qualquer plano de existência que nos encontremos. Dentro de poucas décadas, todos nós estaremos retornando para a casa do Pai, ou poucos minutos, quem pode afirmar. Mas nas contas de Deus, todos nós retornaremos, através do processo natural da morte do corpo físico e do desencarne do espírito, que não mais precisará do instrumento de manifestação que utiliza na atual existência. Então nós já passamos por esse processo milhares de vezes, mas aí tem a bênção do esquecimento, para que a gente não traga dos porões da nossa subconsciência situações que vivenciamos e que provocamos muito difíceis, que trariam verdadeiros traumas e não permitiriam a reconciliação entre desafetos. Então nós nascemos no lar em que estamos, convivemos com aqueles que são afins e desafetos do passado, e é justamente esse o objetivo da reencarnação que a doutrina espírita nos ensina. O objetivo de podermos nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Essa é a lei de progresso preconizada por Allan Kardec e os espíritos superiores na obra kardeciana. Então, filhos da luz significa verdade. E a verdade o Cristo nos mostrou, que é a lei de Deus. As leis morais, que são as leis mais poderosas que existem em todo o universo. A lei de amor. Se nós nos transviarmos como ovelhas que se perdem do caminho, o Cristo estará sempre oferecendo novas oportunidades para que cada um de nós possamos buscar o processo da reparação diante das leis de Deus. Nada será concedido gratuitamente. A lei de causa e efeito, que é uma das leis mais coerentes que possamos buscar compreender, ela nos fala sobre a quem é concedida oportunidades e toma decisões que são menos felizes, certamente passará pela necessidade de se arrepender do que fez, com o despertar da consciência, pedir novas oportunidades de reparação para buscar a redenção espiritual. Essa é a lei de progresso. O caminho da felicidade começa aqui, mas a felicidade duradoura e perene não está aqui, mas começa. Então seremos felizes quando despertarmos da consciência, quando fizermos esse movimento diário, diuturno, de progresso individual, cada um de nós esforçando todos os dias em sermos melhores, bons cristãos. Aí sim, pouco a pouco a gente vai descobrir o que é felicidade duradoura, porque qualquer outra dessas pequenas felicidades que a gente vivencia no dia a dia, qualquer uma delas, seja que a sua seleção ganhe um jogo de uma Copa Mundial, seja a posse de algum bem que você adquira, tudo isso é passageiro. O mais importante é a gente focar no que é a aquisição do indivíduo. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele nos fala sobre isso, sobre os obstáculos, que a gente deve ter paciência, que a gente deve ter coragem para superá-los e fé. Paciência é a lei da paz consigo mesmo. Então eu tenho que reconhecer as minhas imperfeições, reconhecer que eu trago essa herança comigo, sou herdeiro dessas milhares de reencarnações, de experiências menos felizes, e hoje se manifestam através da minha forma de pensar, das minhas atitudes, mas reconhecer a paciência, reconhecer que eu posso melhorar se eu me esforçar. Então, a coragem para passar pelas tribulações da vida, todos nós passamos e passaremos ainda inúmeras dificuldades, porque a vida não é um mar de rosas, uma concessão em que a gente vive sem problemas. As vicissitudes, as alternâncias, as dificuldades, os sofrimentos são alavancas do progresso. Precisamos reconhecer que o sofrimento, ele faz parte do progresso do indivíduo, para a gente poder contornar com coragem, superar os obstáculos e caminhar como filhos da luz.
E a fé, ela vai sempre trazer para nós essa oportunidade de nós termos esperança de que as coisas irão melhorar. Então, quem espera, ele não está presenciando a solução do seu problema, mas ele sabe que em momento oportuno serão criadas condições para que a gente possa superar as dificuldades. Então, quem tem esperança, espera que as coisas possam melhorar. E a gente precisa dessa coragem, dessa esperança, porque Jesus nos ensina isso, que aquele que se esforça adquire méritos, se esforça na prática do bem, como um bom cristão, adquire todos esses méritos, e a espiritualidade amiga certamente irá nos auxiliar na pauta do nosso merecimento. Então, nada virá fácil, de graça. Tudo dependerá do nosso esforço pessoal. E uma das frases da lição Filhos da Luz, de número 160, ela fala assim: a criatura dá notícias da própria origem espiritual. O que quer dizer isso? A conduta que nós temos atualmente é o espelho do nosso nível evolutivo. Então, todos os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos atos são conquistas de experiências anteriores e que se manifestam hoje. Aí a gente faz uma reflexão buscando das virtudes mais bonitas que Jesus nos ensinou, a humildade, de reconhecermos as nossas mazelas e imperfeições, de não sermos orgulhosos, porque o orgulhoso não reconhece o que precisa melhorar. Então, o primeiro passo é esse, é o primeiro passo, reconhecer o que a gente precisa melhorar, e a gente partir para a luta, o bom combate, que Paulo se refere, a luta contra nossas imperfeições. Então, que a gente modifique também o nosso pensamento, né? A manifestação da nossa mente seja focada para coisas mais elevadas. Os filhos da luz se esforçam por brilhar a sua própria luz. O próprio Cristo nos ensinou isso: brilha a vossa luz. E só é possível brilhar a luz quando se vibra no amor. O amor tem alta penetrabilidade, alta intensidade, alta frequência. É, sem dúvida nenhuma, aquilo que traz equilíbrio e harmonia para todo o universo. Seja no mundo subatômico, quando os elétrons circulam ao redor dos prótons e dos nêutrons, ali tem uma harmonia e uma inteligência do Criador, de Deus, muito, muito bonita essa harmonia. Até as constelações, os arcanjos, os espíritos puros como o Cristo, tudo demonstra as leis perfeitas de Deus. Nós somos ainda espíritos imperfeitos, mas fomos criados perfeitos. Mas estamos trabalhando em busca da nossa perfeição e dessa fé e dessa felicidade duradoura que todos almejamos. E isso é muito bonito, quando a gente faz esse movimento de lutar e de buscar sermos melhores, né? Então, que a gente possa canalizar os nossos pensamentos para as coisas que revelam esses filhos da luz. E uma das coisas mais importantes, a educação. A educação, que é você tirar de dentro de si mesmo esses valores da criação perfeita, porque Deus, de tudo, transcende Deus. Deus é imanente e transcendente. De toda a sua criação, transcende a sua perfeição. Emana Deus. E nós, como princípios inteligentes que foram estagiando até chegarmos ao reino nominal, fomos criados perfeitos e temos toda essa latência de perfeição dentro de nós. Nós não estamos perfeitos, daí estarmos ainda na categoria de espíritos imperfeitos, mas a gente tem muitos exemplos de espíritos superiores na história da humanidade, mais longínqua como na história mais recente. N exemplos. Francisco de Assis, N exemplos, que a gente poderia ficar aqui a noite inteira citando. Gandhi, vários outros. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce aqui no Brasil, Chico Xavier, muitos exemplos, muitos até
conhecidos, ilustres e outros anônimos, mas espíritos superiores que descobriram o que é realmente caminhar ao lado do Cristo, buscando esse esforço pessoal de brilhar a vossa luz. Então é através da gente retirar de nós essa natureza de pureza e burilar os nossos desejos, os nossos pensamentos, a nossa imaginação, traçando esses objetivos mais elevados. O terceiro item da lição fala assim: os filhos da inquietude e os mantos de aflição. E essa inquietude, essa ansiedade exagerada, que a gente, nos tempos modernos, tem vivenciado muito isso, né? Com as pessoas buscando de maneira intensa satisfação, às vezes nas viagens, nas redes sociais, essa ansiedade de sempre querer algo, que aconteça algo no futuro, esquecendo de viver o presente. E muitas pessoas depressivas por não aceitar as vidas que levam. Então é sempre um embate íntimo entre o depressivo que vive muito do passado, o ansioso que vive muito do futuro, e a gente esquece de viver o presente, que é uma dádiva de Deus. Então nós estamos aqui precisando sermos esses espíritas cristãos que se esforçam e buscam a felicidade, porque confiam na providência divina. Esse é o nosso objetivo. Então, todas essas portas largas que o mundo oferece, que muitas vezes são até, algumas pessoas fazem um movimento de fechamento dentro de si, quando o segredo para sermos mais felizes e combatermos às vezes o sentimento de infelicidade, depressão, é justamente o contrário. A gente não pode ficar 4 horas, 5 horas, 6 horas numa rede social e deixando de interagir em sociedade, em família, praticando a caridade. A caridade é a filha predileta do amor. Não há como evoluirmos se não praticarmos a caridade. E não há como praticar a caridade você vivendo um mundo virtual, uma vida virtual. Então é necessário a tecnologia? Sim. Ela é neutra em si mesma? Sim. Mas qual o uso que nós fazemos dela? Será que nós não estamos exagerando e nos fechando quando a gente deveria estar mais participativo em sociedade? É só uma reflexão, não é uma crítica com relação à tecnologia, que ela é muito bem-vinda. Então essa inquietação da alma que muitos de nós encontramos, ela muitas vezes vai encontrar uma significância nesse movimento de egoísmo, de orgulho, de egolatria, muito individualismo, quando a gente tem que buscar viver mais para o coletivo. Essa é a recomendação do Cristo para todos nós, para a gente ter essa resignação cristã de lutar o bom combate, mas também de atuar em sociedade, de sermos melhores, porque aí a gente afasta de nós o desânimo, afasta de nós a aflição que nós estamos vivendo, e a gente encontra sentido na vida. Porque as provações terrestres são muito transitórias. Daqui a pouquinho, a vida é um sopro. E o nosso corpo é frágil. Daqui a pouquinho a gente está naquelas alternâncias de existências, ora na carne, ora fora da carne, utilizando do corpo ou voltando a viver numa colônia espiritual. Rapidamente isso acontece. Apesar de que quando se está novo, não se pensa nisso, mas a partir do momento que você vai envelhecendo, aí você começa a amadurecer mais. Quarto item da lição de Emmanuel: os rebentos da tristeza e o nevoeiro do desânimo. É isso que a gente tem que fazer, o combate. A gente não pode desanimar, a gente tem que estar agradecido com os dons da vida. Qualquer circunstância, a gente precisa de agradecer. Combater a tristeza com a luz da ação do serviço ao próximo, a recomendação do Cristo. Filhos da luz, caminham combatendo a tristeza íntima, encontrando felicidade em servir. Nós todos, sem exceção, isso eu posso falar sem medo de errar.
nós todos nascemos para servir. Porque nós todos nascemos para evoluir. E não há como evoluir se você não praticar a caridade. Nós nascemos para trabalhar pelo nosso progresso e para trabalhar com o Cristo e trabalhar por nós mesmos. Então todos nós precisamos fazer isso, seja apoiando o cônjuge, seja apoiando os filhos, seja dando palavras de conforto para os colegas de trabalho, dando bom exemplo. Qualquer maneira de servir, nós nascemos para isso. Para a gente combater o desânimo, nós vamos ter um otimismo mais consciente. Quinto trecho da lição. Os cultivadores da irritação e da cólera. Quando encontramos um indivíduo encolerizado, enraivecido, que explode muito facilmente, é importante a gente ter também a tolerância, porque a paciência é a ciência da paz consigo mesmo. A tolerância se manifesta com o outro, pelo comportamento do outro. Então, se você também eleva o seu tom e começa em discussão quando a pessoa se encoleriza muito fácil, ali não vai sair nada construtivo, né? Então, o autodomínio para a gente reagir bem diante de situações difíceis, entendendo que aquela pessoa que se encoleriza muito fácil, na verdade, ela ignora a necessidade de ser um espírita cristão. Ainda não despertou para essa necessidade. Então, ele precisa fazer um movimento de autodescobrimento, de autotransformação, de autoconhecimento, como os sábios da antiguidade já nos ensinavam. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o segredo para a gente realmente ser melhor e conseguir andar a passos largos, sendo esses filhos da luz. E a cólera, ela não prejudica só a convivência social, ela prejudica primeiramente a própria pessoa, porque a doença do corpo físico é uma manifestação da alma enferma. Então, todos que ainda não tivermos despertado para essa necessidade de brilhar a nossa própria luz e tivermos uma vida muito voltada para o orgulho, para o egoísmo, aí a gente vai ter a manifestação do ódio, da cólera e todos esses sentimentos menos felizes que são correlatos, a gente vai adoecer o corpo físico. É uma consequência natural com o passar dos anos, demonstrando uma imperfeição moral. Então, o Cristo já nos aconselhou: sede mansos e pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos. Por quê? Porque herdarão a terra. No sentido de que a gente vai contribuir para o bem comum, nós vamos contribuir para a construção de uma humanidade melhor, uma sociedade brasileira e, por extensão, por efeito de influenciação benéfica, toda a humanidade. Então, a partir do momento que a gente procura sermos mansos e pacíficos, como o Cristo nos ensina, a gente vai herdar a terra nesse sentido, porque nas próximas reencarnações nós vamos encontrar uma sociedade melhor, em que estaremos vivendo, aliada a todas as tecnologias e avanços advindos dos tempos modernos, como inteligência artificial. Então, dentro de 50 anos, 100 anos, 150 anos, todos nós nos esforçando, quando reencarnarmos de novo, a humanidade já vai ter dado saltos evolutivos, progressos intelectuais e morais muito grandes. Depende de nós o esforço individual e coletivo. Se nós fizermos esse caminho dos filhos da luz, vamos estar herdando então um mundo melhor para vivermos. Sexto item da lição: os portadores de interesses mesquinhos. O que demonstra o interesse mesquinho? Demonstra egoísmo. Então, eu quero mais para mim. Às vezes eu quero mais para mim e eu falo que é para os meus, que aí demonstra também um certo egoísmo por pensar que a fraternidade e a irmandade é uma questão apenas consanguínea. Não, o Cristo já nos ensinou que não, que somos todos irmãos em Cristo, somos todos filhos do mesmo Pai, Deus, e que
essas imperfeições, né, quando você tem um pensamento mesquinho, que fala aqui, ó, interesses mesquinhos. Eu estou sendo egoísta, todas as minhas ações voltam para a egolatria, eu quero mais para mim. Falando, às vezes, que um pai que trabalha 14 horas, 15 horas por dia, incansavelmente, não tem tempo para a família, está sempre querendo novas oportunidades de viver uma vida mais na riqueza, ele está demonstrando um interesse mesquinho, está demonstrando egoísmo. Por quê? Os filhos depois vão sentir a presença do pai. Tem vários casos de crianças rebeldes que demonstram rebeldia para chamar a atenção de um pai que é ausente, porque se voltou exclusivamente para as coisas materiais. É um ledo engano, e que toda ação depois repercute em reações. Às vezes um filho passa a usar droga, se afasta do convívio do pai. Então a gente tem vários casos em sociedade que a gente conhece, todos nós conhecemos alguém em sociedade, um familiar, em que pela negligência, podemos dizer também pela imperícia de um pai ou de uma mãe, de educar os filhos no lar e de fazer o culto no lar, fazer sempre o estudo do Evangelho, comentar os ensinamentos de Jesus, aquela comunhão que se cria e aquela luz que brilha e protege o lar quando se faz um culto do Evangelho no lar, ele demonstra que aquilo ali é secundário e vai buscar as coisas que são perecíveis. O pai, no exemplo que a gente citou. Então, isso ainda é uma miopia espiritual muito grande. A gente precisa tirar dos nossos olhos essas escamas que não nos permitem enxergar as coisas de Deus, as coisas espirituais, porque esse despertar da consciência repercute no lar e em toda a sociedade. O egoísmo, sem dúvida nenhuma, é a chaga da humanidade, e o orgulho são os principais. Então, se a gente puder combater isso em nós, certamente a gente vai estar fazendo uma ação no bem. 7º item da lição: os corações endurecidos e a desconfiança. Desconfiança de tudo. A gente vai encontrar pessoas que desconfiam de tudo, que demonstram insensibilidade para as falhas do outro, que pensam que o outro sempre tem algum interesse quando se aproxima, né? Não acredita na bondade alheia, porque acha que o outro sempre tem alguma, vamos dizer assim, um pensamento secundário e desconfia de tudo. Isso demonstra, então, quem é assim, muita insensibilidade. E esse também demonstra um endurecimento do coração, né? Então, a desconfiança é a filha da malícia, que a gente possa também entender que todos somos irmãos. E aquele que demonstra mais alto nível de egoísmo, de orgulho, algum dia também encontrará a luz, despertará para a necessidade de ser melhor. Não há como, mesmo as ovelhas transviadas, sempre vai haver uma oportunidade de despertamento. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência. A maledicência, essa fere, viu? Então, grandes crimes nascem da maledicência. Às vezes, pequenas palavras que se fala com a intenção de ferir, direta ou indiretamente, né? A crítica mordaz, com interesses de prejudicar, né? Então, também mostra o endurecimento do coração, pouca evolução espiritual. Que a gente, então, toda vez que a gente for fazer uma crítica, que de alguma forma ou de outra prejudica quem a gente está, né, fazendo um comentário, que a gente possa calar e lembrar o conselho do Cristo. Porque Jesus nunca faria isso. Toda situação difícil em nossas vidas, a gente faça essa reflexão. E o Cristo? O que ele faria se ele estivesse no meu lugar? Certamente ele não faria nenhum comentário de maledicência, de crítica,
voraz e mordaz, porque demonstra uma intenção perversa do ser, né? Então, isso certamente não vai estar nos auxiliando a fazermos essa caminhada evolutiva. Não estaremos brilhando a nossa luz quando formos maledicentes. Então a gente pode substituir essa crítica destrutiva pelo silêncio ou por uma crítica construtiva. Sem dúvida nenhuma, para que a gente possa ter um progresso, a gente tem que parar e calar. 9º item da lição: os cristãos. Agora, Emmanuel vem traçando, né, um perfil daqueles que não descobriram ainda a luz. E a partir de agora, do 9º item, ele fala assim: os cristãos, filhos da luz. Ele fala assim: a luz do cristão é o exemplo de amor e dedicação em prol do progresso comum. Certamente, o dia que a gente começar a fazer isso, trabalhar em prol do outro, a gente vai brilhar. Seremos então os filhos da luz. E nós somos chamados todos os dias, todas as situações do dia a dia, das pequenas coisas pelas quais passamos e as coisas mais difíceis, nós somos chamados a iluminar a nossa própria consciência. 10º item: beneficia a todos sem distinção. Não pergunta quem vai ser beneficiado, simplesmente faz. O bom cristão é esse que dá o exemplo e procura ajudar. 11º item: não formula exigências para dar. O ato de dar sem exigências abre os caminhos da espiritualidade e atrai os mensageiros do bem. Sabe quando a gente faz um ato de caridade, um ato de bondade, e o nosso espírito protetor, ou alguma denominação que alguém possa usar, que é o anjo da guarda, fica tão feliz com a gente? Todo ato de bondade, seja a quem quer que seja, a espiritualidade se regozija conosco. O espírito protetor, que foi designado por Deus para nos acompanhar de mais de perto, como a espiritualidade de um modo geral. Qualquer ato nosso de bondade gera depois, no plano espiritual, comentários. Puxa vida, olha só, outrora ele fazia perversidades em existências anteriores. Agora ele começa o despertar da consciência e começa a praticar os atos que o conduzirão para ser algum dia chamado de filho da luz. Muito bonito. Essa então é o auxílio que recebemos da espiritualidade por termos adquirido o mérito de sermos bons cristãos. Afasta a sombra sem alarde, o 12º item. Sem alarde, trabalha no silêncio. Sabe, o óbolo da viúva que pegou os denários que ela tinha, as pratinhas, e jogou na fonte, porque naquela época tinha-se o hábito de fazer as suas doações a Deus, jogando pratas ali na fonte. O único recurso que ela tinha, ela jogou, mas em silêncio, sem demonstrar, sem dar alarde. E outros ricos daquela época ostentavam o que davam, e Jesus ensinou que a vossa mão esquerda não saiba que a mão direita dá, né? Então, o que ele está querendo dizer para nós é isso, que a gente possa trabalhar em silêncio, sermos os bons cristãos, sem o desejo de ter o reconhecimento. 13º item: espalha alegria e revelação crescentes. Alegria de viver, mesmo passando por sofrimentos e dificuldades. Então, se a gente encontrar essa alegria de viver, a gente vai estar buscando o caminho e encontrando a luz no fim do túnel. Então, o conhecimento é importante. E é isso que nós estamos fazendo diariamente, estudando a doutrina espírita, estudando o evangelho de nosso querido Mestre Jesus. Mas só o conhecimento não basta.
é importante nós retermos conosco esse conhecimento, mas acima de tudo, tirarmos de dentro de nós na forma de ações. Porque a caridade é o que realmente vai fazer diferença. 14º item e último item da lição, que o nosso tempo já está ao fim. Semeia renovadas esperanças. Olha que bonito, quando você dá o ombro, você dá o tempo, você oferece ao outro palavras amigas, palavras de reconforto, palavras de otimismo, de esperança. Dá o exemplo, dedica seu tempo. Então, você está apoiando e dando motivos para o outro caminhar, porque cada um de nós deve carregar a sua própria cruz. Isso faz parte da lei de Deus. O indivíduo procurando a evolução espiritual com esforço pessoal. Mas coletivamente, quando nós nos ajudamos mutuamente, o fardo fica mais leve. Então, todo ato de bondade em sociedade, ele gera consequências e influências positivas com efeitos multiplicadores. Dessa maneira, nós percebemos que para sermos então filhos da luz, teremos que ter a fé no futuro, convicção de que o bem sempre triunfará sobre o mal, que a luz vence as trevas. Onde o sol chega, não existe sombra. De maneira que, onde os filhos da luz se fazem presentes, aqueles espíritos ignorantes ainda fogem ou caem diante da influência e da ascendência moral de um filho da luz e muitas vezes sente-se perturbado, não consegue compreender o que está acontecendo, mas no íntimo do coração dele desperta a luz. Mesmo aquelas situações de espíritos muito empedernidos no mal, mesmo esses espíritos, todos vão fazer esse movimento de despertamento, todos. Então, como filhos da luz, sob o olhar de Deus, nós precisaremos fazer isso, esse despertar. Ainda não estamos tão brilhantes, hein? Mas o Cristo falou isso para nós. Podereis fazer tudo que eu faço e muito mais. Brilha a vossa luz. Quer dizer, ele quis dizer assim, ó, o Cristo, fiz o meu movimento de evolução espiritual, porque Deus, soberanamente bom e justo, sempre dá oportunidades iguais a seus filhos. Então o Cristo não foi diferente. Não foi assim um ato divino que transformou o Cristo num espírito puro. Foi o esforço pessoal dele de bilhões de anos. E ele também está nos concitando a fazer esse movimento individual, de esforço pessoal e de trabalho com esperança e um olhar sempre voltado para Deus. Então nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui, estudando o Evangelho do Cristo, de podermos receber as oportunidades de Deus, de buscar a evolução espiritual. Muito obrigado.